Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa premissa que, sinceramente, parece desafiar toda a lógica financeira. Olha só que loucura! Nos últimos 2 anos, os maiores analistas macroeconômicos e especialistas de mercado erraram praticamente todas as suas grandes previsões. E o detalhe mais surpreendente no meio disso tudo: mesmo errando de uma forma tão espetacular, muitos deles alcançaram lucros recordes. Hoje, a gente vai olhar para os dados e entender exatamente como isso aconteceu. Afinal, é possível errar absolutamente tudo nas previsões e ainda assim lucrar alto? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. E o que torna tudo isso ainda mais fascinante é notar que esse paradoxo não se aplica só a quem investe no dia a dia, mas também a bilionários lendários do mercado como o Warren Buffett. Para entender essa jornada que sai lá do caos absoluto e vai até a maestria estratégica, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o cenário onde tudo isso se desenrolou. Seção 1. Um mundo de contrastes. Vamos dar uma olhada no cenário global. Mas antes de resolver esse nosso grande paradoxo, é fundamental entender o nível de imprevisibilidade que tomou conta da economia recentemente. Pensa bem, as maiores regiões econômicas do planeta estão emitindo sinais totalmente contraditórios o tempo todo. Nos Estados Unidos, a gente tem taxas de juros altíssimas, mas com as bolsas de valores batendo recordes históricos. Já na Europa, o crescimento está praticamente estagnado, patinando num PIB de 0,1%. E a China? Bom, a China vive um verdadeiro choque de realidades. Eles têm um crescimento industrial impressionante de 15,8%, mas que convive ao mesmo tempo com uma crise imobiliária bem severa, com cerca de 60 milhões de imóveis vazios. E por fim, o Brasil, combinando uma taxa Selic elevada com o déficit do governo que não para de crescer. É como se as regras tradicionais de projeção simplesmente tivessem quebrado. E olha, as surpresas não param por aí. A nova taxa de pobreza relatada na Argentina deu uma caída que pegou muita gente desprevenida, passando de 40% para 28%. E aqui, independentemente de qualquer visão política ou das narrativas sobre quem está no comando por lá, observar uma mudança econômica desse tamanho, no meio de um noticiário super cético, é um exemplo cristalino de como as dinâmicas de mercado estão surpreendendo. Para colocar mais lenha nessa fogueira, a gente tem uma série de perturbações globais adicionando ruído. Temos os Emirados Árabes Unidos anunciando que vão sair da OPEP para ditar a própria produção, o que dá uma bela agitada no mercado de petróleo. Temos bloqueios navais ali no Estreito de Hormuz. E no setor de tecnologia, a gente está vendo demissões em massa em gigantes como Nike, Disney, Oracle e Meta, só que, paradoxalmente, esse mesmo setor está vivendo um boom financeiro absoluto puxado pela inteligência artificial. Tentar prever o futuro no meio desse tiroteio de choques setorizados é quase impossível. Trazendo a lupa aqui para o Brasil, o número de recuperações judiciais no agronegócio deu um salto que é bem alarmante. A gente saiu de apenas 193 casos lá em 2021 para uma estimativa de quase 2.000 agora em 2025. Isso mostra de forma incontestável que, mesmo quando os índices gerais da bolsa estão em alta, existem crises profundas acontecendo ali nos bastidores ao mesmo tempo. Seção 2. A ilusão do timing. Os perigos de tentar adivinhar o mercado. Então, diante desse cenário caótico, tentar adivinhar o momento exato de comprar ou vender provou ser uma verdadeira armadilha. Só para dar uma ideia, a expectativa geral entre 2024 e 2026 era de que o dólar fosse disparar para a casa dos R$ 6,50, junto com o estouro de uma bolha no setor de tecnologia dos Estados Unidos. E a realidade, o dólar estabilizou ali na faixa dos R$ 5,00 e o setor de tecnologia americano atingiu recordes históricos de alta, ou seja, agir puramente com base naquelas projeções lá de trás teria gerado perdas financeiras bem graves. E essa falha nas previsões foi geral, pegou todos os setores. Todo mundo esperava um colapso completo da China, acompanhado de cortes super rápidos nas taxas de juros globais. E o que aconteceu foi exatamente o oposto. A China inundou e passou a dominar o mercado global de carros elétricos, e a inflação se mostrou super teimosa, forçando os bancos centrais a cortarem os juros a passos de tartaruga. Basicamente, os maiores boletins do mercado erraram tudo. E agir com base nessas adivinhações teve um custo bem real e bem alto. Teve gente tirando dinheiro da bolsa americana por um medo irreal de uma bolha para alocar esse capital em criptomoedas que estavam com uma altíssima expectativa. O resultado? Um desastre. Perdas de 50% no Bitcoin numa janela de tempo em que a Nasdaq subiu 40%. Confiar cegamente em projeção de curto prazo cobrou um preço muito alto. Seção 3. O poder da estratégia. Foco no longo prazo. E é exatamente aqui que aquele nosso paradoxo lá do começo se resolve.
A resposta para o sucesso não está em tentar criar previsões mais precisas. Olha o caso da Berkshire Hathaway. Os lucros deles deram um salto monumental de 120% recentemente. A gente está falando de um equivalente a cerca de 10 bilhões de reais, e isso num período onde todas aquelas previsões macroeconômicas furaram. Isso prova que prosperar no meio da imprevisibilidade não é questão de sorte, é método. A execução estratégica do Warren Buffett é exatamente o oposto do imediatismo. Para colocar em perspectiva, o investimento inicial de 35 bilhões de dólares na Apple se transformou em absurdos 185 bilhões ao longo de uma década. E como? Comprando partes de negócios fenomenais que criam produtos excelentes, segurando essas posições por uma década inteira e ignorando solenemente o noticiário do dia a dia. Outra peça super importante dessa engrenagem é uma reserva de caixa que bateu um recorde de 397 bilhões de dólares. Ter toda essa liquidez colossal não é um acidente, é uma escolha estratégica, defensiva e inteligente. Em tempos de incerteza, o dinheiro em caixa garante rendimentos atrativos de juros, sejam os 4% lá nos Estados Unidos ou os nossos expressivos 14,5% da Selic aqui no Brasil. Fica-se ganhando isso enquanto se espera pacientemente por oportunidades que sejam óbvias demais para deixar passar. E tem um outro mito que a gente precisa derrubar aqui. A ideia de que um bom portfólio precisa atirar para todos os lados. A verdadeira lição é a disciplina. O capital dos grandes vencedores é massivamente concentrado em negócios consolidados e gigantes que pagam dividendos. Coisas como Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola e Chevron. Não tem espaço na estratégia para ficar correndo atrás das tendências das redes sociais ou colocar todo o patrimônio na última moda da internet. Então, para sintetizar a nossa análise, a metodologia prova de caos é surpreendentemente simples. Primeiro, abandona a ilusão de acertar o time perfeito do mercado. Depois, mantém uma reserva de caixa generosa para ter poder de barganha e tranquilidade. O foco deve ser investir em negócios sólidos e imóveis, ignorando completamente as histerias passageiras. E, claro, reinvestir os dividendos. A geração real de riqueza exige foco total na alocação, se blindando totalmente daquele ruído externo. A grande mensagem de hoje é muito clara. Não é preciso ter uma bola de cristal para construir riqueza. É preciso ter uma estratégia. Aceitar que ninguém pode prever com exatidão o preço do dólar amanhã ou os juros do mês que vem é um passo extremamente libertador. O caos macroeconômico sempre vai existir. A imprevisibilidade é a nossa única certeza. Então a pergunta provocativa que fica para encerrar a análise de hoje é a seguinte: a carteira de investimentos atual está focada em tentar adivinhar o futuro ou foi preparada para prosperar independentemente dele? Pense nisso.